Fala galera, estamos começando mais um Resenhas de Negócio. Esse podcast foi criado diretamente da região amazônica para ajudar você a desenvolver sua empresa, sua marca, sua startup, seu hospital ou o que mais você possa imaginar. Eu sou Aldo Mello, sou consultor de marketing e hoje nós temos um episódio muito interessante. E por sinal estranho, você vai perceber que aqui tem uma pessoa que já está praticamente virando roxa aqui. Isso não é nenhuma reclamação, eu tenho o maior prazer de estar com essa pessoa. Vou até iniciar, não vou iniciar, vou deixar pro segundo. Pera aí, viu? Primeiro de tudo, hoje nós temos aqui Guilherme Sanches, gerente de inovação do Arena, hub de inovação do Hospital de Amor, só que não é daqui. De Barretos. De Barretos, o oficial. E junto dele, nós temos aqui meu co-host, Vitor Hugo, pela 49ª vez. Sejam muito bem-vindos. Esse não é de Barretos, esse aqui de Porto Velho. Prazer, Aldo. Obrigado pelo espaço aqui. Pô, maravilha. Vitor, é um prazer estar com você, viu, cara? Eu brinco porque você permite, mas... Eu sei que você gosta de mim, eu sou da casa. Eu gosto. Como o Vitor tá vindo pela terceira vez, vai ter um DAS que ele vai pagar aqui, né? Assim como nos sócios. No podcast Os Sócios também tem quem vai pela terceira vez, paga um boleto no Fantástico, que quem faz 3 gols pede a música, aqui você paga um boleto também. Nada mais justo, Aldo. Se eu gosto de amigo assim, cara. Não, manda aí que eu pago. Isso aí, gente com dinheiro, entendeu? Mas antes, gente, da gente iniciar essa conversa, eu preciso falar sobre as pessoas que fazem isso acontecer. Eu não posso deixar de lembrar, né? Vocês podem ver esse estúdio, Soma Estúdios. Alô, Bio, tamo junto, hein, cara? Mais uma vez, obrigado por acolher o Resenhas de Negócio. E essa estrutura aqui você pode utilizar também para montar seu podcast, assim como várias pessoas estão entrando aqui, para montar seus podcasts, gravar cursos online, fazer lançamentos, querendo ou não, precisa de imagem, precisa de captação. E ainda tem o Bio e Kelly. São os lançadores aqui da Soma, sem contar também a Soma em si. Eu estou falando agora só do estúdio Soma, mas agora eu vou falar de forma macro, a Soma em si, com o Camilo e a sua assessoria de imprensa, que inclusive o Camilo saiu num ranking nacional de melhores jornalistas. Olha que loucura, nem ele sabia que existia esse ranking. Ele descobriu no dia que falaram que ele estava lá. E mais curioso, ele passou do Carlos Barcelos. Cara, eu achei isso sensacional. Inclusive, eu acho que ele deveria usar, não o fato de estar no ranking, mas sim de ter passado do Caco. Pô, velho, tem muito mais peso. Mas o Caco ficou em 17º no ranking do Brasil. Achei isso extremamente expressivo. Então, pessoas, instituições que estão com a Soma, com o Camilo, como, por exemplo, Shopping, a Vancing Aeroporto, o Ecoponto, cara, só gente de peso. SimPRF, Ameron, Simero, é esse que eu tava querendo saber. Simero, cara, só gente de peso. Então, qualquer um desses, além do Estúdio Soma que você está utilizando, e até mesmo se necessita de uma... Se necessita não, você necessita. Eu sei que você necessita de uma assessoria de imprensa. Então vai ter os contatos aqui embaixo. Tem até o QR Code se você entrar em contato para os mesmos assuntos. A gente vai te ajudar a resolver isso aí. No final eu tenho um convite para você. A minha empresa vai desafiar a sua empresa. Mas só no final eu vou dizer como. A minha consultoria de marketing vai ajudar a sua de uma forma. Só que, porém, eu vou informar apenas no final. Então fica até o final para você saber como é que vai se proceder esse caso. Maravilha. Preciso lembrar também. Tem coisas que preciso me lembrar. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque quando você faz isso, você informa para o YouTube que o conteúdo é relevante, as pessoas que veem que são relevantes, ele entrega para mais pessoas. É uma forma também de você ajudar, não financeiramente. Agora, se você quer ajudar financeiramente, nós temos 2 formas também. Muito simples e muito fácil. Aqui abaixo na descrição tem o Pix e tem a carteira de Bitcoin. Neguinho, a gente tá avançando. Inovador, hein? Inovador. Muito bom. Pô, o Vitor Hugo veio 3 vezes aqui, tu acha que eu vou vacilar desse jeito? Então aqui, tem aqui embaixo o Pix para ajudar, apoiar qualquer valor que você queira. E Bitcoin também, se você quiser mandar. Inclusive, eu quero saber se está funcionando, porque eu acho que eu nem olhei para isso nossa semana, se alguém já mandou ou não. Quero lembrar também que nossos conteúdos diretamente ligados ao nosso News Rondônia e o Coluna da Hora,
que são 2 grandes sites aqui da região que replicam o nosso conteúdo também para que a gente alcance o propósito inicial do podcast, que é levar conteúdo relevante, mostrar como tem gente relevante, tanto na cidade quanto quem vem para a cidade para ajudar a desenvolver a Amazônia, assim como o caso do Guilherme, que também, querendo ou não, está ajudando a desenvolver a Amazônia. Maravilha? Acho que agora a gente pode iniciar. Guilherme e Vitor. O Vitor hoje não vai ser figurante, você vai falar, né? Porque você passou a semana toda dentro das maiores emissoras da cidade que você não vai falar aqui. Tá bom? Com certeza. Pode deixar eu falar. Pressão, né? Pressão. É pressão. Guilherme, o que é o Arena? Pra gente começar, pra gente entender, até chegar no evento de inovação e saúde. Me explica aí. Explica Excelente, pra Aldo. gente. Primeiro, obrigado pelo espaço. Prazer poder estar aqui com gente experiente no podcast, né? O Vitor aqui. Espero poder pagar boleto em breve aqui junto com o Aí Vitor sim. também. Mas vamos lá, né? Basicamente, só para contextualizar quem nos assiste aqui também, né? Nós somos o Centro de Inovação do Hospital de Amor de Barretos, né? E hoje, né, somos aí numa instituição presente em 17 estados do Brasil, né? O hospital, além de Barretos e Porto Velho, né, está presente com outros 6 centros de tratamento espalhados no Brasil e 17 estados onde nós temos centros de prevenção, além das famosas carretas aí, né, que todo mundo vê rodando o Brasil todo. Hoje são 57 carretas de prevenção de câncer, né, rodando no ano passado, 2023, mais de 2.300 municípios do Brasil. Caraca. Né? E dentro desse cenário, né, onde está presente o Hospital de Amor, nós temos um grande desafio, né, que trabalhamos com saúde pública, né, uma instituição que trabalha, né, de forma 100% SUS, 100% gratuito, com déficit operacional milionário. Né, em 2023, a instituição teve um déficit de mais de 500 milhões no ano, que é, teoricamente, a conta que o SUS não paga, né, pela prestação de serviço ou déficit operacional desse serviço prestado. E nesse cenário nasce, em 2021, um centro de inovação voltado, né, a trazer tecnologia para a saúde pública do Brasil. Fomos pioneiros, né, assim, em ter um centro de inovação voltado 100% para a saúde pública. Nós temos outros poucos, né, ainda centros de inovação dentro das instituições de saúde no Brasil, mas em saúde pública, o Arena, né, ele foi o primeiro centro voltado para desenvolver tecnologia, para validar novas soluções, né, tecnológicas, inovadoras, nesse ambiente de saúde pública. E de 2021 para cá, né, foram 11 programas de inovação aberta desenvolvidos, né, 86 startups aceleradas. Nesse momento, né, hoje nós estamos com 23 projetos em desenvolvimento no nosso funil de validação, né, que somam aí mais de 120 pessoas no Brasil, né, em várias unidades, em vários centros, trabalhando no desenvolvimento de novas soluções para a saúde pública do Brasil. Um breve resumo, esse é o Arena. Caraca, o Arena significa alguma coisa? Alguma abreviação de alguma coisa? Na história da medicina, né, Arena é onde os médicos, os profissionais de saúde se reuniam para discutir casos clínicos complexos, né? Então, como nós não tínhamos especialidades, esses médicos eles se reuniam dentro de um ambiente, né, para poder discutir as diferentes expertises, né, já que não era comum na medicina ter as especialidades. E aí a Arena, né, em si, no nosso caso, é esse campo de conhecimento, é onde a gente traz novas ideias ou os desafios para discutir, aí não só com profissionais de saúde, né, mas com pessoas de diferentes expertises aí, problemas de saúde pública. E o nosso Arena é com H no começo, né, referência a duas coisas, ao Hospital de Amor, né, mas principalmente a humanização, né, que é o valor principal que o hospital traz já em 62 anos de história e que com tecnologia não tem como a gente falar de bit, de software, sem falar de pessoas, né? Caraca, interessante. Então até no nome já tem propósito. Exato. Caraca, o que faltou pra gente ter um aqui, Vitor Hugo? Um Arena? É. Quem sabe, né, Gui? Plantando a semente aí, né? Plantando a semente. Plantando a semente. Caraca, que doideira. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Eita. Informação Esse ano tem novidade, fresquinha. Informação fresquinha. Pô, bom saber. Agora, qual tem sido o teu papel lá? O que você tem desenvolvido lá? Legal, acho que é legal falar de cases, né, Aldo? Assim, a gente pode falar de processo, de metodologia, né? Mas eu gosto sempre de falar de cases.
A gente tem alguns projetos que foram desenvolvidos ao longo desse tempo e o grande desafio é a gente aplicar isso na rotina mesmo, né? Na vida das pessoas. Como que a tecnologia pode mudar a vida das pessoas. E um dos casos que a gente gosta muito de falar e de mostrar é uma startup lá de Barretos mesmo, né? Que desenvolveu um sistema, uma plataforma de gamificação da jornada de tratamento de câncer infantil. Então, pensa uma criança, né, que está... nós, né, que vamos em um médico fazer um exame, a gente já tem medo de maca, de jaleco, né? A gente tem medo desses ambientes que... povo de branco. Povo de branco, né? Tira a gente da zona de conforto. Imagina uma criança ser tirada daquele ambiente de conforto dos pais dela e ir para qualquer outro cenário. Então, essa startup, através de óculos de realidade virtual, né, no MetaQuest 3, desenvolveu um cenário que gamifica a jornada de tratamento infantil. Então, quando a gente tem essa criança que vai fazer qualquer procedimento dentro de um processo de tratamento de quimioterapia, a gente mapeou 21 procedimentos e quando o médico, o profissional de saúde, escolhe o procedimento que vai fazer, ele narra de forma lúdica o procedimento para a criança dentro do óculos. Então, ela é um super-herói que está ali, e quando ela vai, por exemplo, colocar no dedo oxímetro de pulso, ela está ganhando no cenário do jogo anel de poder que vai levar ela para um novo cenário, para um novo que patamar. Legal, velho. Tô me arrepiando, velho. Que Então, massa. isso a gente já tem através de um projeto de mestrado profissional mensurado, né? Começando a mensurar agora a diminuição do tempo de tratamento dessas crianças. Então, essa criança ela precisa passar por menos tempo de preparo quando ela está na realidade virtual e até mesmo diminuição de sedativo, né? Do uso de sedativo em crianças. Isso já é cientificamente comprovado em outros estudos no mundo, que através da realidade virtual a gente pode ter benefício clínico mesmo para ela quando a gente tira o medo, ansiedade dela, né? Então, esse é um dos, né, mais de 25 projetos aí já desenvolvidos. E o nosso papel, basicamente, é pegar essas ideias, né, que podem estar espalhadas no Brasil todo. Por isso estamos aqui em Porto Velho, né, também para a gente buscar ideias e projetos potenciais. Não para tirar de Porto Velho, muito pelo contrário, para a gente potencializar a aplicação dessa tecnologia na unidade de Porto Velho, que depois pode ser nacionalizada para todas as outras unidades da nossa instituição espalhadas no Brasil todo, né? Então, esse é o nosso papel hoje. Caraca, que doideira. E inimaginável, na verdade, né? Porque é até o que espanta, por exemplo, o caso do evento, né? Inovação e saúde. Eu acho que até o Vitor Hugo pode falar bem sobre isso, porque, querendo ou não, não é normal a gente ver isso. Toda vez que a gente fala de inovação, sempre é voltado para a tecnologia. E pior, eu tenho que estar toda hora corrigindo até meus alunos. Tecnologia não é só celular eletrônico. Tecnologia pode ser muita coisa, né? Então, Vitor, como é que há essa sinergia entre saúde e inovação? Tudo começou, Neldo, você acompanhou o mapeamento do ecossistema de inovação de Porto Velho, né, o nosso ELI, e uma das atividades do ELI foi exatamente desdobrar o potencial, Puxa para vocês, o potencial da cidade de Porto Velho em três pilares. E um dos pilares foi exatamente saúde. Só um pouquinho. Saúde é um pilar importante do ecossistema local de inovação daqui, e daí a gente começou a estruturar. Ele tá como um pilar principal lá, né? Tá. Uhum. É um pilar estratégico, né? Isso, e aí, estratégico. coube a mim, como profissional de saúde e participante lá do grupo de governança do ELI Porto Velho, estruturar esse pilar de saúde do ecossistema, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é conectar os atores, né? Os diferentes atores aqui da nossa cidade para pensar em eventos como esse, um simpósio de inovação em saúde que a gente fez, por exemplo. E um dos atores é exatamente o Hospital de Amor. Então, eu já conhecia o Guilherme, né? Enfim, de outras ações e de redes sociais. A gente se conheceu pessoalmente aqui nesse evento, mas a gente já se conhecia. Então, a gente foi conectando os atores, conectando as pontas, né? A gente trouxe o Sebrae, que você sabe muito bem que é um grande parceiro nosso, né? Todas as instituições, todas não, mas algumas instituições de ensino daqui de Porto Velho que têm cursos de saúde, e a gente conseguiu trazer São Lucas, a gente conseguiu trazer Finca, Unir, Unisapiens, a gente trouxe a Unimed, Porto Velho também.
Então, todo mundo junto, o governo do estado, a Secretaria de Saúde do estado, a gente conseguiu juntar essa turma toda e viabilizou esse evento que a gente fez ontem, que foi o primeiro simpósio de inovação em saúde de Porto Velho. Maravilha. E aí veio o Guilherme para poder mostrar isso tudo. Conta um pouquinho do evento, o que vocês Legal, aprontaram. É isso aí. Que infelizmente eu não consegui participar. Teremos outros, viu? Amém. Sua presença vai ser requisitada lá. Sim. A cereja do bolo, acho que foram os cases locais, assim, né? Com as instituições locais aqui apresentando suas iniciativas, tudo. Mas além disso, também a gente trouxe o Dr. Luiz, que é o diretor de inovação do Hospital de Amor, né? Falando principalmente sobre revolução tecnológica na saúde, né? Essa revolução digital agora, trazendo o plano de fundo dos ambientes cirúrgicos, né? Que é o mundo dele, mas extrapolando para a saúde como um todo, né? E aí a gente teve também o papel da Unimed, né? Trazendo aí o case do lado suplementar, né? Porque saúde, no final, a gente precisa pensar, assim como tem sido feito aqui, pensar em ecossistema, né? Então, nós estamos dentro desse ambiente de saúde pública, mas a saúde pública depende de todo um cenário que a solução desenvolvida em saúde pública pode ser testada, validada, acelerada em saúde suplementar, em saúde privada, a solução desenvolvida em saúde privada pode vir para o público, né? Então, a gente discutiu justamente isso, os desafios de saúde pública, mas trazendo também ponto de vista suplementar e privado para dentro da discussão, né? Então, além de talvez um motor principal quando a gente fala de inovação em saúde, está muito atrelado à pesquisa, né? E pesquisa ainda está muito atrelado às universidades, às instituições de ensino. Então, por isso, esse papel fundamental de trazer as instituições de ensino e ter o Dr. Luiz, o Andrei, né, da Unimed, falando, né, abordando esses dois grandes temas de saúde pública e suplementar. E aí ficou comigo e com o Vitor aí a missão de lançar, né, o programa Conecta Health, né, nesse simpósio, que é esse ciclo de desenvolvimento de startups e projetos da saúde. Eu, né, talvez aí mais com o ponto de vista metodológico, né, e o Vitor com a expertise da área da saúde na realidade local, né, a gente lançou aí oficialmente agora esse ciclo que vai acontecer no ano de 2024 aqui em Porto Velho. Então, o Seminário de Inovação em Saúde, na verdade, foi o primeiro passo de uma grande jornada que a gente está trazendo para 2024, né? Que a gente vai terminar essa jornada lá no final do ano. Exato. Então, o simpósio foi só um start. A coisa não parou por aí, né? Já tem um calendário já organizado? Já temos um calendário organizado com data do segundo evento pré-agendada aí para outubro de 2024 agora. Então, Vitor Hugo, além da sua expertise de inovação, de participação em podcast, como é que você atua assim, sem me informar essas coisas todas assim, cara? A gente informou, na verdade, no simpósio. Era surpresa, né, O senhor não compareceu no simpósio. O senhor foi desinformado. Era surpresa, né? Era surpresa, exatamente. Tudo bem. O objetivo foi fazer um simpósio para fazer esse lançamento da jornada do Conecta Health no simpósio. Qual é o próximo evento? Já tem data? Qual é? Agora eu fiquei curioso. Vamos lá. Bora lá. A gente vai fazer a segunda etapa dessa jornada, é o programa de pré-aceleração de projetos inovadores. A gente fala de programa de pré-aceleração de startups, mas isso às vezes assusta um pouco. Boa. Principalmente o acadêmico que está lá na universidade. Poxa, eu não tenho startup, então eu não posso participar disso. E ontem a gente falou muito disso, né? Então, todos na universidade têm competência para desenvolver um projeto inovador e submeter ao Conecta Health. Então, é um programa de pré-aceleração de projetos inovadores, que pode ser startups ou não. Pode Empresas comuns, né? Projetos em fase inicial que podem virar uma startup lá na frente, uma health tech lá na frente, mas agora não precisa ter CNPJ, nada disso. Então, a gente vai começar esse programa de pré-aceleração. As inscrições dos projetos estão abertas até o dia 10 de maio. Até o dia 10 de maio. Então, a partir de segunda-feira, a gente já vai fazer um trabalho mais próximo aí das universidades que participaram conosco desse simpósio, para que eles elaborem projetos e submetam o projeto no edital, para que possam participar desse programa de pré-aceleração. É um programa de pré-aceleração
quantos meses, Gui? 5 meses, né? 5 meses. Ali a gente trabalha com mentorias, né? E aí a gente traz especialistas, né? Pesquisadores, médicos, engenheiros, programadores, para trabalhar temas específicos, desde modelagem, né? Assim, como que eu modelo um negócio para vender para a saúde, né? O sistema de saúde é muito complexo, né? Eu vendo para o público, para o privado. Se eu for vender para o público, eu preciso licitar, eu vendo para o governo, para a prefeitura. Então, além de produto, a gente fala sobre modelo de negócio, sobre mercado, sobre regulatório, que é um ponto importante, né? Poxa, eu tive lá uma ideia, uma pesquisa, preciso ter liberação na Anvisa, preciso ter a Anatel, preciso, né? Então, a gente fala sobre esse ambiente regulatório na saúde. E termina lá em outubro, né, com esse bootcamp, né, que a gente chama, que é um evento imersivo que a gente vai fazer de 2 dias, nas dependências do hospital, para que literalmente a gente abra as portas, né, para que esses projetos, essas startups, eu tenho uma ideia para o centro cirúrgico, né? Você já pisou no centro cirúrgico, né? Você já visitou um centro cirúrgico? Então, leva a sua solução no centro cirúrgico. Então, a gente abre esse ambiente controlado, lógico, né? Dentro das normas e, né, critérios estabelecidos de segurança, mas a gente cria condições para que dentro desse bootcamp as startups possam levar, né? Os projetos possam levar suas soluções e conversar, entender o cenário in loco como ele realmente é, né? Então vão ser 5 meses. Né? E eu acho interessante desse projeto também é que o empreendedor que está com um projeto desse, submeteu e está participando do Conecta Health, ele vai estar muito próximo de Hospital de Amor. Eu não sei se você conhece a estrutura do Hospital de Amor. Eu não consegui conhecer todo, ele é gigante. Gigante, eu não conhecia. A gente sempre soube, todos sabem que é um orgulho para o Porto Velhense, por rondoniense, na verdade. Porque mas eu não conhecia, entrei lá ontem e fiquei espantado, assim, não sabia que tinha um negócio daquela magnitude aqui. Mesma percepção que eu tive. O padrão do Hospital de Amor é algo filme, é surreal. Então, quem não conhece, por favor, faça um favor de visitar. E esses empreendedores vão estar próximos disso, vão estar próximos desse hospital, vão estar próximos da Unimed, vão estar próximos do governo do estado, vão estar próximos do Sebrae. Então, olha quanta gente importante e boa o suficiente para ajudar no desenvolvimento desse projeto, né? Às vezes o empreendedor tem aquele projeto, está guardado ali com ele não sabe muito bem para quem mostrar, não sabe muito bem como dar o primeiro passo, de repente ele entra num programa desse, tem um monte de gente, um monte de instituição pronta para ajudá-lo. Exato. Pois é. Eu entendo também que o cara joga na principal. O cara. Tô de olho em tu, viu? O cara tem uma ideia, tem uma dor, enxerga uma oportunidade e não sabe o que fazer com isso. E aí ele desiste, ele vai fazer outra coisa, ele esquece e alguém vem e faz. Ou não, às vezes o cara fica com aquele negócio. Cara, não, isso não é minha não, me tá lá dentro. Por isso que eu pedi. Obrigado. Aí que tá a grande chance do cara identificar ou até mesmo tirar isso do papel, essa ideia, porque querendo ou não, por exemplo, lá na Unip onde eu dou aula, tem muita turma de saúde, mas muita, desde enfermagem, farmácia, físio e por aí vai. Enfermagem acho que é o maior curso, tem uma porrada de gente. Obrigado. Tem gente pra caramba. E o que faltou pra Unip estar no nosso evento, João? Então, né? Não sei também, Unip, o que faltou para vocês, Unip? Então, né? Não sei. Participarem do simpósio de inovação em saúde. Eu posso imaginar. Fica o convite para os próximos. Exato. Agora eu faço questão de, inclusive, abrir as portas da Unip para ir lá, para facilitar isso. Porque, por exemplo, tem as cadeiras, tem as disciplinas de campo, que você precisa ir a campo. E quem controla é a minha digníssima, excelentíssima. Então, a gente tem um controle para dizer assim, pô, isso aqui é interessante, isso aqui vale a pena, esse pessoal está enxergando oportunidade, isso aqui nem fala com ele que não tem condição nenhuma de fazer nada. Exato. Entendeu? Porque, querendo ou não, duvido o cara não entrar, sei lá, num qualquer mini atendimento do SUS e não tenha 3 oportunidades em cada setor. Exato. Pô, não é possível. Se nós vimos aqui um grande exemplo de uma grande inovação, ou até mesmo um primeiro passo, vamos assim dizer, do atendimento com crianças, imagine para o restante. E isso para o serviço público. Agora entra no ponto que o Guilherme comentou perfeitamente. É muito complexo vender. Mas tem gente que ensina, né? Vocês vão dar todo esse suporte, não é verdade? E acho que além disso, assim, né, o suporte ele é fundamental, né? Mas o mais difícil de você empreender na saúde
é você conseguir entrar dentro de um ambiente, né, hospitalar, é você conseguir acessar uma UTI, um centro cirúrgico, né, um processo de quimioterapia, de radioterapia. Então, esse tipo de programa, e o nosso cuidado desde o começo foi justamente a gente abrir as portas, né, para que esses empreendedores possam visitar, entrar, conversar com as pessoas, entender os desafios, entender os problemas em loco, como realmente é. Qualquer ideia que nós temos aqui, né, que uma pessoa, um programador, um pesquisador, um aluno de graduação, de pós-graduação, que teve em qualquer momento, você pode levar para um centro de saúde. Você vai parar numa camada mais administrativa, dificilmente você vai conseguir entrar dentro de um centro cirúrgico para testar uma ideia, né? Então, esse tipo de espaço, né, assim, virtual nosso, de conectar um coordenador de uma UTI, por exemplo, com aquele pesquisador, com aquele empreendedor que está desenvolvendo a solução, e físico, presencial, de abrir as portas da UTI para que ele possa entrar lá e ver a realidade, ver os desafios, isso proporciona aceleração, né, que é o que a gente chama de fato, a gente tirar as barreiras, as amarras no desenvolvimento e proporcionar que em 3 meses, em 6 meses, a gente possa ter um protótipo, um produto pronto para ser testado, né? E aí a gente diminui, né, aquela curva que a gente chama de curva de mortalidade, o vale da morte das startups, quando você fica meses, anos, talvez, né, desenvolvendo, validando, testando uma solução, e por falta de conhecimento de realidade, você tem dificuldade de transpor aquilo da bancada para o mundo real, né? Então a gente já começa no D0, no lançamento, no primeiro dia, proporcionando contato dessas pessoas com o mundo real como ele é mesmo, né? E esse eu vejo que é o grande desafio dos empreendedores da área da saúde, além do conhecimento, né, que a gente falou aqui, o acesso, assim, você criar condições para que ele entenda a realidade como ela é mesmo na prática, né? Maravilha. E pior que eu vejo sinergia total, cara. Gostei da ideia. Nossa, eu acho que isso deveria ser replicado, acho que no Brasil todo, principalmente para o serviço de saúde pública, porque, meu amigo... O desafio é grande. O desafio é grande. E, por um lado, eu entendo, a demanda é gigante, não tem dinheiro suficiente para isso. Nunca vai ter, porque, querendo ou não, é louvável da parte do SUS atender todo e qualquer pessoa que chegue, é louvável. Mas, na ótica econômica, meu amigo, aí o cara vai ter que optar, ou aumenta aqui ou reforma ali. Ou aumenta suprimento aqui ou reforma lá. Não adianta, não tem para onde correr. Tudo se limita à parte econômica. E aí, se a gente tem inovações como, por exemplo, redução do tempo de atendimento de uma criança. Opa, se eu reduzo aqui, reduzo ali, no final eu tenho mais um. Eu atendo mais uma pessoa. Facilitando redução de custos de sedativos. Sedativos, obrigado. Pô, sedativo é um produto caro. Então, se tu reduz esse custo, já sobra para algum outro local. Exato. Então, cara, inovação para mim... Eu não sei o que falta pro Brasil fazer isso. Por que faltou você replicar isso no Brasil todo? Estamos aí na jornada, né? Mas esse ponto é interessante, André, porque assim, a gente hoje fala de um custo, né, assim, de saúde pública gigantesco, como você falou, né? A gente está falando em público de mais de 10% do PIB do Brasil é investido em saúde, né? Agora, quando a gente pega esse outro ponto que você falou de desperdício, né, a gente não tem métricas precisas no Brasil aqui, mas os últimos relatórios estimam mais de 35% do volume investido em saúde no Brasil é desperdício, é jogado no lixo todos os dias, né? Paralelo, né? Por exemplo, o mercado norte-americano, antes da pandemia, ele era estimado em mais ou menos 8 trilhões de dólares. Quase 2 trilhões era estimado em desperdício. 25% do volume de investimento em saúde é desperdício. Então, mas a gente pode entender isso também como realocação de recurso errado ou desperdício mesmo? Exemplo, o cara vai pegar um catéter, aí pega o errado, abriu, já era, tem que jogar fora e pegar outro. O cara vai fazer, inseriu, contaminou, aí tem que jogar fora. E também não é só desperdício de uso de material, não. É desperdício você, por exemplo, procurando um posto de saúde sem necessidade de uma coisa que você poderia, enfim, ter resolvido com de uma outra paracetamol. forma, né? De uma outra forma, você vai lá, ocupa espaço de alguém
que precisa estar ali, mas está tudo lotado, está tudo ocupado, porque você ocupou. Uma outra coisa da saúde nessa linha que eu sempre falo, que a saúde, todo mundo sabe que é direito de todos, já está previsto na Constituição, é direito e dever, direito nosso e dever do Estado. Mas a saúde tinha que ser dever nosso também. Eu tinha que ter o dever de cuidar da minha saúde, porque quando eu não cuido da minha saúde, eu encho o SUS de gente e tiro o lugar de quem está precisando. E eu tô relaxado com minha saúde, tô nem aí. Se eu bebo, se eu uso droga, se eu... Cara, tu falou um ponto muito importante agora. Se eu sou obeso, não tô nem aí. Como que eu não tô nem aí? Eu tenho que estar aí, sim. Fuma em excesso, não faz nenhum tipo de exercício, comida só apenas comidas industrializadas, se bem que hoje tá complicadíssimo. Chegar no... Eu e minha esposa, a gente tem um certo problema com lactose e glúten. A gente retirou isso da alimentação. Tu chega no mercado, o que é que não tem glúten e lactose? Caríssimo, né? Carne, fruta e legumes. Uma coisa ou outra perdida. Cara, Exato. muito difícil. Exato. E aí, por que os japoneses vivem tanto? Alimentação puramente orgânica, puramente... E aí eu não estou defendendo ou batendo no cara que usa produtos orgânicos, os não orgânicos, transgênicos. Não é isso. É a acessibilidade, produção. Eu acho que também tem um ponto... O capitalismo meio que esqueceu, e aí eu falo do capitalismo não criticando o sistema econômico, porque é o único que funcionou no mundo, mas o capitalismo exacerbado, cego, os caras vão produzir um troço aqui, vamos botar um negócio aqui que vai aumentar a quantidade e a gente ganha mais grana. Tá, mas e a longo prazo? Porque querendo ou não, a gente tá comendo comida industrializada e isso tá matando a gente de dentro para fora, pô. Exato, esse ponto que o Vitor falou, assim, a gente vê refletido em números, assim, né? Então... Hoje a gente gasta mais de 75% do valor de saúde gasto no Brasil, ele é direcionado para tratamento de doenças crônicas e doenças diagnosticadas tardiamente, né? Então, no caso do câncer, por exemplo, a gente tem uma, né, que é mais o meu mundo aqui, por isso que eu trago o câncer aqui, ele é uma curva de diagnóstico tardio, né? Se a gente pegar do estádio 0 ao estádio 4, em câncer de pulmão, por exemplo, a gente, no Brasil, faz o diagnóstico de mais de 70% dos casos nos estádios 3 e 4 da doença. Ou seja, a gente já está diagnosticando tardiamente. E o custo de você diagnosticar, de você tratar um paciente no estádio 3 e 4, ele chega a ser 80% maior do que tratar nos estádios 1 e 2. Que o tratamento dele vai ser cirúrgico e quimioterápico, por exemplo. No estádio 3 e 4, você já está falando de um imunoterápico que ele vai custar muito mais caro para o sistema, né? Nesse caso nem de saúde, mas, né, para o governo como um todo, né? Drogas judicializadas, tudo. Então, esse ponto da prevenção ou da promoção de saúde, muitos países já estão trabalhando com uma balança 5% 5% do PIB é investido em promoção e prevenção, ou seja, promoção de saúde, hábitos, né, alimentação, prática de atividade física e prevenção, que é diagnóstico precoce de doenças, e 5% investido em tratamento. O nosso está desbalanceado, né? A gente está investindo 70%, 80% em tratamento e 20% em prevenção e promoção de saúde. Então, esse ponto é fundamental, né? A gente trabalhar, de fato, colocar tipo estratégia, né? Que foi uma das lógicas que o hospital usa, né, historicamente aí, para mudar, né? Hoje, por exemplo, câncer de mama e câncer de colo de útero, que são programas de prevenção estabelecidos no Brasil, né, que a gente tem dentro da nossa instituição, a curva de diagnóstico ela já é precoce. Então, Barretos, o Hospital de Amor de Barretos, pegando o Brasil todo, faz o diagnóstico de câncer de mama e câncer de colo de útero mais precocemente do que a média de todos os estados do Brasil. Então, a gente consegue diagnosticar mais cedo, que custa mais barato para o próprio sistema de saúde, né? Essa é uma lógica que, sim, né, a gente precisa replicar, né? Cara, enquanto você falava, eu me lembrei de duas coisas aqui que eu tô pirando. Tô fritando aqui na cabeça. Viu como é bom você me trazer aqui? Obrigado, Vitor. Você é excelente, cara. Fique à vontade sempre aqui, tá? Primeiro de tudo, você comentou logo do início, falando do que é o Arena, sobre a carreta que já atingiu é ótimo. A carreta atingiu, o cara já tá manchete, né? Alcançou
2.300 municípios do Brasil. Isso. Mais de 2.300. A gente está falando de 50%. 50%. 50% dos municípios do Brasil. E ainda, provavelmente, eu vou chutar, mas provavelmente eu vou estar certo. Esses restantes dos 50 são os isolados, são os mais distantes, vamos assim dizer, mais difícil acesso. Né? Então, a grande massa, com mais isolado, menor a população, vamos e venhamos. Há uma carência também, mas eu acho que, em proporções, 50% é basicamente quase que 80% da população, vamos assim dizer. 50% das cidades são 80% da população. Cara, já é um dado impressionante. Porque, querendo ou não, o que você comentou sobre o tratamento precoce diz muito sobre isso. Né? Tá ligado a isso? Total. E a carreta, a estratégia dela é prevenção, né? Então, assim, ela roda o Brasil todo fazendo os tipos mais prevalentes, né? E principalmente mama, pele, boca, colo de útero, né? Que são programas de rastreio populacional, né? Que a gente chama, que é basicamente submeter o paciente ao procedimento de diagnóstico, né? E alguns tipos de câncer, por exemplo, né? Pulmão, que eu citei aqui, é um tipo de programa de câncer que ainda não existe um programa de rastreio populacional, né? Poucas instituições têm esse programa de rastreio, que seria, por exemplo, paciente com mais de 55 anos que fuma, precisaria fazer uma tomografia de baixa dose uma vez por ano, né? Estou citando aqui um exemplo. E a gente tem pessoas, né? E isso é realidade de onde nós estamos no Brasil todo ali, de pacientes que há 10, 12, 15, 20 anos nem sequer visitam um médico, né? E aí quando esse paciente ele chega para o sistema de saúde, ele já está no estádio mais avançado, ele vai custar muito mais para o sistema de saúde e a sobrevida dele vai ser muito menor, né? E esse é o ponto que não é só financeiro, né? Para a gente deixar isso claro. A gente não está falando de prevenção só pela sustentabilidade financeira do sistema, mas a gente está falando de qualidade de vida, né? Um paciente diagnosticado no estádio 1, que pode viver com qualidade de vida 10 anos, no estádio 4 ele vai viver 12 meses, né? Ele vai viver 10 meses. De uma forma ruim. De uma forma ruim. Que é pior ainda, que você vai viver sofrendo. Exatamente. Cara, que piração. Outra coisa que eu lembrei, que eu tô bom de memória, hein? Que às vezes eu lembro, é sua presença, cara, Vitor. Pega na minha mão. Obrigado, Vitor. A presença do Vitor é sensacional. O estúdio. A careca. Tá brilhando, brilha, você brilha, cara. Eu estava vendo um documentário chamado A Era dos Dados, na Netflix. Muito bom, recomendo todo mundo assistir, principalmente meus alunos de economia, eu sempre falo para eles. Tem um dos episódios falando sobre PUP. Esse é o nome do episódio, acho que é o segundo. Comentando sobre a avaliação, e aí tem um ponto legal que eu acho que não tem aqui. No Rio Tâmisa, eles coletam recorrentemente água e fazem avaliação de drogas, porque boa parte do sistema de esgoto é dispersada lá no Rio Tâmisa. Despejada, não dispersada. E dispersada também, né? Logo na sequência. Mas com essas avaliações, eles conseguiram identificar alguns padrões muito interessantes, que tem a ver também com prevenção e a campanha de conscientização, que foi o que você falou. Primeiro, era o uso de cocaína constante, ou vamos assim dizer, estável durante a semana. E nos finais de semana, sexta, sábado, quinta, sexta e sábado, drogas de recreação, como ácidos, LSDs e afins. E eu fiquei travado nisso. Caraca, olha onde os caras encontraram dados para resolver o problema de saúde pública. Exato. Ou até mesmo prevenir que aquilo não se torne como, por exemplo, a nossa Cracolândia lá em São Paulo. Exato. Cara, dados se transformam em informação. Informação você toma decisão. E aí decide. você pode fazer uma política pública com base nisso. Exato. Só que eu acho que não tem esse tipo de coleta de informações aqui em Porto Velho, porque senão as coisas seriam diferentes. Exato. Mas, pô, querendo ou não, o uso de drogas, o uso excessivo de tabaco, o uso excessivo de qualquer álcool, que querendo ou não é uma droga mais ilícita, tudo isso tem consequências e vai desaguar lá. Eu lembro de um caso, eu não lembro agora quem foi que me falou, mas disse que odiava trabalhar no carnaval porque só vem bêbado,
só vem gente passando mal porque não sabe beber, gente que tá muito drogado ou se acidentou bêbado. Exato. Faz de tudo para não trabalhar no carnaval. Isso que é um inferno. E ela toma aquilo como uma dor, porque querendo ou não é custo. Pô, poderia ter bebido menos e não precisava estar gastando isso aqui. Total. Só querendo ou não, ainda tem esse lado louvável. Eu chamo de louvável, mas não tem outra forma de dizer que é a saúde pública para todos, né? Só que assim, todos que estão de boa ou todos que, mesmo fazendo besteira, vão ser atendidos? Pô, isso é uma balança a se equilibrar muito difícil. É o ponto de difícil. promoção que o Vitor trouxe, que eu acho que é fundamental, assim, né? A gente, como população, se conscientizar que a saúde não é tratamento, né? A saúde não é você ir ao médico, é você ir ao médico quando necessário, né? Mas é você se preocupar com a sua saúde, né? É atividade física, tudo. E desse ponto dos dados, né? Acho que você trouxe agora, a gente ainda tem um universo de coisas para fazer a nível de Brasil, né? A gente tem ainda um mundo para estruturar. Grande parte dos dados hoje de saúde, eles não são dados estruturados, né? E nem sequer a gente tem capacidade de registrar tudo, né? A gente tem grande parte das UBSs, das unidades básicas de saúde, das unidades de saúde da família no Brasil todo, que ainda tem prontuário físico. Né? A gente tem parte da população ainda, né, que não tem seus dados de saúde registrado, que está disperso. E aí, quando a gente fala de desperdício, é isso, né? É uma população, né, um senhor de 65 anos que passou por uma unidade da família X, né, por uma UBS X, e que vai para um outro centro de saúde, muitas vezes essa pessoa, né, no conhecimento de mundo dela ali, ela não sabe falar se ela fez uma tomografia, se ela fez uma ressonância, faz de novo, né? Se ela coletou sangue, para que ela coletou. Aí vai lá e repete o exame. Meu Deus! Isso é desperdício, né? Então, assim, o dado a gente tem, né? Crianças, vários estudos que mostram isso, né? Crianças que são diagnosticadas com câncer chegam a passar por mais de 10 consultas médicas. 10 médicos para diagnosticar um câncer, né? Isso é custo, né? Se eu tivesse a capacidade de fazer uma consulta com um médico generalista e esse médico generalista encaminha ou tem uma plataforma de apoio à decisão, de uso de dados, que apoiaria esse médico a falar, não, isso aqui não é uma doença comum, isso aqui é câncer, né? E já direciona para o oncologista, eu consigo cortar do caminho 8, 10 consultas médicas, que isso é custo. Esses 10 médicos estão recebendo salário para fazer 10 consultas que não Caraca, tem valor. Você me trouxe uma realidade que eu não sabia. Não imaginava que o cara tinha que passar por 10, assim, uma média, né? Média, porque pode ser mais, né? Podem ser mais. Mas tu falou 3 coisas aí que já são 3 oportunidades de negócio. Primeiro é dessa plataforma, desse... sei lá, vamos chamar de plataforma, não importa como que seja, para que o médico consiga rapidamente diagnosticar e cortar os outros 9 possibilidades que ele tinha. Não, aqui com base nisso, com base na plataforma, com base na inteligência artificial, é câncer, ponto. Vamos começar a tratar. Segundo ponto, você comentou sobre ponto físico. Pega a visão, pega o negócio. Prontuário físico. Se hoje, e aí eu acredito que é uma tendência futura, né, Vitor, de digitalizar tudo, não vão começar do primeiro para cá, vão começar a partir de agora, daqui para frente, a digitalizar. Segunda oportunidade. E aí tem um outro ponto que você vai em algum momento ter que digitalizar o histórico. E aí é um segundo momento. Até inclusive a Ping é uma boa gestora sobre isso. A Ping, da Tânia e do Guilherme, esqueci o nome dele. Eles estiveram lá no simpósio. Acredito. Vieram aqui e comentaram sobre isso. Até uma questão muito interessante da própria empresa deles é que chegaram na empresa, vão começar do primeiro até agora. Não, porque vocês vão produzindo papel a um ponto que a gente não consegue digitalizar, então não adianta. É daqui para frente, você entra nessa cultura e depois a gente olha para trás, que a gente vai fazer esse histórico. Para a pessoa organizar todo esse histórico, digamos, de um setor de enfermagem desse prontuário, do setor médico, vai precisar do profissional. Porque não é um cara de TI que vai saber qual é a minha importância, qual é a ordem, o que é mais, o que é menos.
Segunda oportunidade. Isso. Não, essa era a terceira oportunidade. Porque, querendo ou não, são 3 coisas. A digitalização, a oportunidade do especialista e... Último ponto do histórico, né? que era a última que eu tinha comentado. Que foi a primeira que eu comentei. Que eu acabei de esquecer. Eu falei que tava boa de memória. Acabou de falar que tava bom de memória. Vou olhar mais pra você. Acho que Acho que é isso. acabei de esquecer. Mas é isso. 3, só volta aqui um pouquinho. Só volta um pouquinho que pega 2 as minutos, 3, pega os 3. Pô, cara, a oportunidade tem. E eu fico pensando, caraca, o que pode inventar? O que pode ser inventado? Não, né? Você pode melhorar um processo já existente, um produto já existente, ou até mesmo criar alguma coisa realmente do zero. E nesse ponto do diagnóstico precoce, a gente tem feito isso lá em Barretos com 2 tipos de câncer, né? Câncer na cavidade abdominal e no sistema nervoso central de crianças. Treinamos, né, em parceria, né, na verdade, uma startup desenvolveu, né, um modelo em parceria com a gente, com uso de dados nossos. Então, pegou-se lá milhares de casos de criança com câncer em Barretos e no Hospital da Criança de Brasília, e treinou, né, um modelo para identificar que um padrão de prontuário eletrônico ele era um padrão de caso de criança com câncer. Então, pegava dezenas de parâmetros ali, né, com texto natural mesmo, né, não precisa ser um dado estruturado, pode ser uma nota clínica em formato de texto mesmo. Caraca, ele conseguia ler. Ele lê a nota clínica e ele fala, essa criança parece 92% que ela pode ter câncer. Caraca, essa que criança, irado. 98% eu tenho certeza que não é câncer. Então, a gente consegue fazer uma triagem diferente dessa criança. Qual que é o desafio disso tudo, que eu acho que é o ponto que a gente está tratando aqui agora, né? É o uso de dados, né? Para fazer isso, eu preciso ter dados, eu preciso ter histórico. Se eu tivesse dados de 1.000, 2.000, 50 mil crianças tratadas em papel, dificilmente eu conseguiria usar isso para desenvolver um modelo como esse. A gente tem ferramentas para extrair dados de imagem, né, de texto, de papel, né? papel mesmo, mas é muito mais complexo e muito mais caro desenvolver um negócio E provavelmente aumenta o risco de ler errado, né? de ler errado, exatamente. Então aí a gente está falando, né, que a nossa tese, né, a nossa hipótese é que isso vai se tornar exponencial, né? Porque a partir do momento que eu consigo trabalhar com a disponibilidade do dado, tem muitas perguntas que a gente não foi capaz de fazer ainda. Mas para resolver, hoje a gente está criando dado que talvez eu use daqui 5, 10, 12 anos, né? E eu não tenho hoje o histórico de dados de 8, 10, 12 anos para trás, né? A gente começou nos últimos anos a digitalizar ou a ter a informação disponível para tratamento desse tipo de modelo, né? Aí as oportunidades elas se tornam exponenciais. Né? E isso, na verdade, não necessariamente pode ter daqui a 5, 10, 12 anos. Talvez daqui a 2 anos. 2 anos. Do jeito que avança a tecnologia. Olha as IAs aí. Exato. Daqui a pouco a gente pode utilizar, quer dizer, vocês podem, né? Quer dizer, não sei, eu também, né? Nós, né, Vitor? Nossa, com certeza. Pega na minha mão, Vitor. Depois você, Guilherme, fala pro Aldo aquela iniciativa da cabine de prevenção de câncer de pele que tem lá no shopping. Legal, esse aí foi um modelo que foi desenvolvido através de um projeto de pesquisa no hospital, né? Que o desafio é justamente levar o paciente, né? O paciente tá com uma pinta, com uma mancha na pele, né? Alguma coisa, e ir até um posto de saúde, né? Muitas vezes, muitas pessoas têm a limitação, né, o medo, né, o tabu de visitar o médico, né, de mostrar as coisas, né, e muitas vezes já chegam lesões super avançadas, né. Esse projeto de pesquisa, né, vinculado ao Instituto de Ensino e Pesquisa, né, lá de Barretos, desenvolveu uma cabine de autoatendimento, né, de teletriagem através de um autoatendimento, que o paciente ele entra na cabine através de um dermatoscópio e as orientações da própria cabine, ele mesmo faz a coleta das imagens, né? E com o uso de IA, né? Ele já tria no momento ali, né? Que sobe para a plataforma, já tria aquelas imagens, já faz a triagem daquelas imagens, se aquilo pode ser uma suspeita de câncer de pele, de melanoma, por exemplo. E se sim, esse paciente já é direcionado, convocado para uma teleconsulta com médico especialista, né? Então, imagina isso disponível no Brasil todo. Cara, né? que irado. Dentro das empresas, legal, por exemplo, de pessoas que têm colaboradores expostos ao sol, né? Na parte, né, de trabalhar em estradas, trabalhar no campo, né? Então esse paciente ele não precisa visitar um médico, né, nesse cenário. Se a gente conseguir criar
ferramentas tecnológicas para otimizar o processo de prevenção, a gente está diminuindo o desperdício, né? A gente está diminuindo aquilo que a gente falou no começo do custo de saúde. Então, assim, tem N oportunidades, né? Assim, infinitas. Evita o desperdício, que não é todo mundo que precise procurar o especialista. Né? Só aquele que a IA detectou que, né, tem um potencial risco de desenvolver o melanoma, por exemplo. Esse sim procura, já ali na hora ele faz a consulta com o especialista. Então, processo muito mais eficiente. Você começa a selecionar, não precisa todo mundo procurar, só um grupo restrito que tem talvez um risco maior de ter determinado agravo, determinada doença, né? Exato. Então, irado. Evita desperdício. Com o câncer de mama, né, hoje a gente tem um projeto também experimental, né, um piloto que foi apoiado por uma empresa privada e pela agência de fomento FAPESP do estado de São Paulo, para justamente ser mais efetivo, né, nesse processo de rastreio de câncer de mama. Então, hoje, né, o Hospital de Amor faz mais de 280 mil mamografias todos os anos e, evidentemente, só uma parcela, né, pequena, assim, mas considerável, de fato diagnosticada com câncer. O que a gente tem feito? Utilizando um exame muito mais barato, que é o exame de sangue, né, através de um hemograma tradicional, para que essa mulher que coletou o sangue por algum motivo, que não precisa nem ser direcionado para isso, para prevenção de câncer, ela fez lá um exame no postinho de saúde, lá na UBS, na UPA, em qualquer lugar, um modelo, né, de IA por trás, que a gente treinou utilizando machine learning e tudo, ele lê esse hemograma dela, o laudo mesmo, né, o laudo em PDF, só o dado, a gente não está falando de sangue, né? De fazer análise molecular, análise do sangue, nada. Ele lê o dado, ele consegue identificar milhares de padrões e de combinações ali e ver que aquele hemograma, ele é um hemograma de uma mulher que tem um alto risco de ter câncer de mama. Aí a gente convoca para mamografia. Caraca, né? Que piração! E aí eu consigo continuar. Né? Nós nunca, né? E que fique claro para quem nos ouve aqui. Nós não vamos substituir a mamografia. A mamografia é o método mais validado e que as mulheres continuem fazendo, né, a mamografia, que quem está na faixa de idade aí, que siga esse processo com o processo validado. Mas a gente colocar uma etapa antes, né? E aí eu conseguiria, antes da mamografia, fazer a classificação de 280 mil mamografias, por exemplo, a gente consegue fazer 280 mil mamografias de quem tem alto score. Você otimiza, né? Exatamente. Então, de novo, desperdício. Eu não preciso fazer 280 mil para diagnosticar 2%, 3%. Né? Eu vou direcionar essas 280 mil mamografias para quem realmente precisa. Caraca. É o uso de recurso, né? Caraca, as pessoas ainda vêm dizer que tecnologia veio para substituir emprego. Não, muito pelo contrário, Cara, né? pelo amor de Deus, velho, que piração. Não vou nem dormir hoje. Não, mas é sério, às vezes eu fico, não sei se é impressionado ou com a cabeça com muitas ideias. Fico lá fritando, cara. As Voltando no possibilidades simpósio, né? Ontem que o Dr. Luiz trouxe essa fala, né, de uma publicação do The Lancet de 2019 com essa frase mesmo que você citou agora a IA não vai substituir médicos, mas médicos que usam IA vão substituir médicos que não usam IA. Né? Essa é a então, diferença. Essa é a diferença. Né? Então, a IA ela veio, ou a tecnologia, né, como um todo, é uma ferramenta. Né? Você confiaria num médico que não usa Google? Você confiaria num médico que não usa celular? Bom, eu fui numa... O cara não usar celular tem que matar. Eu fui numa... Há muito tempo atrás, eu fui numa doutora, eu acho que era... que cuida da pele, que eu esqueci o nome. Dermato, né? Dermato, obrigado. Ela tava com o black book deles lá, pô, de medicina. Ela olhou, aí disse, peraí. Aí fui lá olhando, folheando, e disse, rapaz, tá certo isso. Mas assim, deu certo. Ferramenta, né? Ferramenta é que não é normal. Eu acho que a gente fica, assim, com aquela percepção de que o cara é o sabichão. Então, se ele para pra consultar alguma coisa é porque ele não sabe. Mas é fato que ele não vai saber. Óbvio, todo dia chega coisa diferente. Óbvio que ele não vai saber. Agora, se ele pega alguns dados, passa na inteligência artificial e tem a precisão de, sei lá, 98% de precisão, eu quero ir nesse cara, pô. Exato. Obviamente que eu quero ir nesse cara. Aí é o ponto da ferramenta, da tecnologia como uma ferramenta, né? É um apoio à decisão.
Então, nunca vai substituir hoje, né? De fato, a gente não substitui o médico em nenhum processo, né? Até mesmo hoje super bem implementado, né? Hoje todas as mamografias que são coletadas, elas passam por uma IA, né? De reconhecimento, de visão computacional, tudo, para fazer uma classificação da fila para o médico laudar, né? Então isso a gente já tem implementado há muitos anos, né? Inclusive antes de ter o Arena, de ter o Centro de Inovação, isso já funcionava lá dentro do hospital desde 2020 ali mais ou menos. E aí eu consigo ser mais efetivo não em dar a sugestão para o médico. Então eu não estou falando para o médico qual que é a sugestão, mas eu estou fazendo duas coisas. Primeiro, classificando a fila, né? Então se eu fiz a minha coleta da mamografia hoje e o Vitor fez hoje também, o médico não precisa laudar no mesmo dia as duas, se eu tenho um baixo risco e se o Vitor tem esse alto risco. Então, vai laudar a primeira dele do que a minha. Então, a gente muda a fila para ir para o laudo médico. E aí eu consigo liberar em, 5 dias uma mamografia positiva e em 15 dias uma mamografia negativa que não vai fazer influência nenhuma para o paciente, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda é a qualidade, é o double check, né? Então, como qualquer outro profissional, um médico também está sujeito a erro, a falha. Mas aí quando a gente cria uma nova camada, que a IA vem para fazer uma dupla verificação, fazer esse double check, a gente está aumentando ainda mais o nível de performance desse profissional, né? Então, nesse caso, de novo, né? É acessório, assim, é ferramenta, né? É um acompanhante do médico para apoio à decisão clínica e nunca substituir, né? Que maravilha. Agora, dúvida pessoal, não sei se você tem esse tipo de informação. Como tem crescido os casos de câncer no Brasil? É crescente, está estável? Teve alguma mudança assim que perceberem que a partir do ano X cresceu-se? Ou só tem crescido ou não tem crescido? O que tu tem de informação sobre isso? Historicamente, sim. E aí a gente tem dois motivos, ou duas grandes hipóteses, e tem pesquisas, né, que mostram, né, isso cientificamente. Uma é pelo próprio mecanismo de detecção, né? Então a gente aumenta o diagnóstico porque a gente está aumentando meios e modalidades de detectar precocemente. Muitas vezes a pessoa morria de câncer há 20 anos atrás que não sabia que era câncer. E hoje a gente sabe que ela morre de câncer. Então, o diagnóstico, né, os processos de diagnóstico, eles vão melhorando ao longo do tempo e, evidentemente, a gente aumenta a capacidade de detectar. E o segundo, claro, né, o que a gente conhece, né, e fala muito sobre isso, são nossos hábitos, né, que influenciam diretamente na propensão, né, por exemplo, né, cigarro, tabaco, que a gente falou aqui, que influencia em casos de câncer de pulmão, né, e falta de atividade física, né, a nossa alimentação, N coisas que de fato não influencia, mas não existe... não tem, né, assim, é uma dificuldade muito grande de você atrelar, falar, né, assim, a gente de fato poder dizer que o número de casos de câncer cresce ao longo dos anos, né? A gente tem evidências que a gente aumenta a capacidade de diagnosticar, não necessariamente ele está crescendo, entende? A gente só está diagnosticando mais. Ah, entendi. E a gente tem, sim, atrelado a hábitos, né, que prejudicam, né, o que de fato não influenciam no desenvolvimento de câncer mesmo. Eu posso substituir o entrevistador por um minuto para fazer uma pergunta? Por favor. Ao entrevistado? Não, você já é host. Você já é host, fica à vontade. Muito Co-host aí, ó. Guilherme, a pandemia de alguma forma alterou essa curva depende de algum tipo de câncer, por conta de pandemia, os pacientes em casa não deixaram de fazer a prevenção, enfim, de alguma forma a pandemia impactou nessa curva de câncer? Sim, com certeza, não impactou, mas isso é muito uma visão empírica dos sistemas, das instituições de saúde. As primeiras publicações, assim, a gente, lógico, tem começado a ver no último ano, assim, né, falando do impacto da pandemia no diagnóstico mesmo. O fato é que é perceptível que a gente substituiu,
né, a prevenção, os hospitais, os sistemas de saúde para um problema muito mais urgente que era a pandemia, né? E isso de fato ficou mais tardio. Muitas pessoas deixaram de fazer rastreio, né, deixaram de fazer segmento de casos de câncer por um problema de saúde pública que a gente vivia. Então, evidentemente, há uma hipótese de que isso, né, vai ter um impacto em uma curva de diagnóstico mais tardia. A gente ainda não tem, né, pelo menos eu não conheço dados oficiais sobre isso. A gente tem as primeiras publicações saindo aqui agora, mas também não há nenhum, a não ser, né, alguns estudos que têm tido agora sobre doenças respiratórias, né, de atrelar o COVID, de fato, a doença COVID, né, a casos de câncer. Isso a gente, né, pelo menos assim, eu desconheço, né, não vou falar que não existe, mas eu desconheço essa relação direta entre pandemia e câncer, né? Mas aí a gente tem, sim, o impacto do COVID no processo de saúde, da pandemia, no processo de saúde, que isso postergou, substituiu o que era prioridade, né, por um problema de saúde pública que a gente viveu, que foi a pandemia mesmo. Boa. Maravilha. Gente, chegando já perto do final, né? Tá muito boa a conversa, mas a gente tem que ir para um rap, né? Temos o rap aí. Vitor Hugo, quem não participou, então, de universidade, ainda dá tempo, ainda é possível que a gente entre nesse pleito de pré-aceleração, né? Do Conecta Health. Ele está aberto até dia 10 de maio. 10 de maio. E esse projeto precisa necessariamente ser projeto de conclusão de curso ou pode ser algo paralelo? Pode ser algo paralelo, não precisa necessariamente ser projeto de conclusão de curso, não precisa ser um projeto de um estágio mais avançado, muito menos ter um CNPJ ou algo nesse sentido. O acadêmico, ou que não seja acadêmico, profissional de saúde, ou também que não seja profissional de saúde, alguém que de alguma forma esteja ligada e conheça os desafios da área da saúde, porque tudo começa de desafio. Nós falamos em vários desafios aqui e o projeto inovador ele precisa ser uma solução que resolva um desafio da área da saúde. Aqui nós falamos de vários hoje. Tem desafios, vários outros. Né? Então, o empreendedor que pensa em uma solução inovadora para resolver um desafio na área da saúde pública pode submeter o projeto ao edital do Conecta Health, que está aberto lá até o dia 10 de maio no site arena.com.br. Exatamente, arena.com.br. E só frisando, né, o Vitor falou muito bem que são projetos, né? Então a gente não exige um nível de estruturação, né, do projeto. Meu projeto está pronto para ser comprado por uma indústria farmacêutica. Nada disso, né? É um conceito, é uma ideia, é um projeto que tem potencial de ser desenvolvido, pode ser submetido, né? Então, assim, aquele projeto que nasceu dentro de um ambiente acadêmico, aquela ideia que você teve para resolver um problema numa clínica particular que seja, em um processo de saúde qualquer, pode ser submetido, né? Vai ser avaliado todos os projetos por nossa equipe, né? E vai ser avaliado 3 grandes critérios, né? O critério de complementaridade do time, então isso é muito importante, né? Que quem teve essa ideia procure por profissionais complementares para desenvolver aquela ideia. Então, tive uma ideia de desenvolver um projeto de realidade virtual que a gente falou aqui, mas nunca trabalhei com isso. Eu preciso ter alguém na minha equipe que de fato consiga me apoiar no desenvolvimento, né? O primeiro critério é a complementaridade do time para desenvolver o projeto. O segundo critério é a solução em si, né? Então não vou desenvolver mais do mesmo, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Pensem, né, em coisas ou proponham coisas que não precisam ser disruptivas, mas que gerem resultado para a saúde, né? Então, fugir das plataformas tradicionais, daquilo que a gente conhece que já está implementado e que já funciona muito bem, né? Então, o grau de inovação da solução é o segundo critério. E o terceiro critério é o estágio. E quando eu falo estágio a gente não trabalha nesse programa com soluções já super desenvolvidas que captaram $2 milhões para desenvolver. Tem outros mecanismos para isso, né? Então a gente trabalha naquele estágio de validação, né? E a gente não
trabalha com aquela ideia que você teve ontem à noite, né? Assim, aquela ideia super imatura. Então, assim, pelo menos, né, aquele primeiro desenho, o esboço do conceito, o primeiro protótipo feito no PowerPoint que a gente brinca, né? Aquela ideia que já tomou uma forma. Isso é aceito dentro do programa. Mas aquela ideia que você teve no banho ontem à noite, né? Gasta um tempo para pôr no papel. Aí ela vira uma ideia potencial pro programa. E lembrando que saúde vai além de medicina. A gente está Uhum. falando aqui de medicina. Mas saúde é um conceito muito mais amplo do que somente medicina. Então, tem várias áreas da saúde. A gente está falando de odontologia, nutrição, fono, nutrição, psicologia. educador físico, né? Um profissional da saúde. Então, o espectro da saúde é muito mais amplo do que somente medicina. Então, isso é importante falar também, porque às vezes o acadêmico de fonoaudiologia, por exemplo, fala, isso aí não é para mim, isso aí é para médico. Não, é um programa de inovação em saúde. Maravilha, maravilha. Gente, por mim eu estou satisfeitíssimo de perguntas, pelo menos por hora. Dúvida, você volta aqui para fazer a próxima agenda? Que é... A próxima agenda presencial, minha pelo menos aqui, é outubro. Mas teremos outros encontros online. Essa virtual. segunda etapa do Conecta Health, que esse programa de pré-aceleração, ela é online. Ah, tá, ok. Vai contar com mentores. Ontem, por exemplo, esteve aqui em Porto Velho, o Guilherme falou, o diretor de inovação do Hospital de Amor, que é o Dr. Luiz Romagnolo, o cara faz cirurgia robótica no Brasil e no mundo todo. O cara estava aqui ontem, Caraca. E é um mentor do programa, né? cirurgia robótica, com robô. Caraca, isso sim é piração. E esse cara é um mentor, por exemplo, do programa. O cara trocar uma ideia com esse cara deve ser muita operação. Inclusive, boa dica pro próximo podcast aqui, viu? Pois Pra próxima é. vinda dele trazer pro A ideia era podcast. trazer os dois, né? Eu até te falei que... Foi. Mas o Dr. Luiz teve que um pouco mais cedo antecipar, que hoje, inclusive, ele tinha 2 cirurgias. Vai fazer por aqui, pô. A gente tem um computador massa ali. Zoom, né? O Zoom tá aqui pra isso. 5G, tá? 5G aí. O cara, o que houve? O médico não responde tem 5 Tem um minutos aqui. delay. Eu cortei aqui agora, só foi chegar lá 2 minutos depois. Os riscos. Aí não rola, meu amigo. Não rola. Cirurgia de 12 horas não rola, não. Cara, então fica o convite, inclusive, se o doutor vier e você, não, próxima vinda vier aqui, pra gente falar mais um pouquinho, pra gente trazer mais novidades, atualizar esse povo e principalmente trazer o resultado desse programa todo. Exato. Maravilha? Traremos bons cases, tenho certeza que estamos impressionados aqui com o potencial desse ecossistema de inovação. Maravilha. Tem muita oportunidade aqui, então, cara, a gente vai ter trabalho aqui. Para que vocês entrem no hall, porque esse aqui já tá dentro, tem um monte lá. Vou ter que pensar em uma outra frase. Não, agora. bota mesmo, vai ficar muito engraçado. Eu tenho um quadro lá com todos os post-its de todo mundo. Assim, tem ele, Vitor. E é a mesma frase. É muito engraçado, velho. Você precisa deixar uma frase para entrar pro hall. Pode escolher qualquer dos post-its, fazer 1, 2. Né? Lembre-se só de datar e assinar. Pra saber Legal. que é Vai você. ficar pra eternidade? Vai ficar pra Eu eternidade. quero saber as do Vitor, então. É só esperar ele terminar pra você Só esperar saber. Você vai ler. Eu vou ler Fala aqui. aí, Vitor, primeiro. Vou ler aí. Mas é uma frase boa. Uma frase muito boa. Qual é, Vitor? Quem não experimenta as lentes do futuro enxerga o presente com os óculos do passado. Olha Olha só. Isso aí é Eu já decorei, profundo, porque hein? vai passando na parede lá, Vitor. Várias assim. Cara, muito bom, velho. Mas é uma ótima frase de inovação, né? Enquanto eles escrevem, falar com você aqui, ó. Quero lembrar você, tá vendo essa estrutura toda aqui? Tá vendo essa qualidade? Tá vendo esse embaçadinho aqui no fundo? Que coisa mais bonitinha? Isso aqui é qualidade, meu amigo. E é aí onde eu quero chegar. Estúdio Soma, tá vendo o Bill ali atrás? Você não tá vendo, mas eu estou vendo. Não abana não, Bill. Ninguém tá te vendo, não. Eu quero falar para você que você pode utilizar dessa estrutura aqui para produzir seus conteúdos, produzir seu canal de YouTube, conteúdos para sua empresa, conteúdos para sua marca, enfim, podcasts, videocast, vlog, cara, tudo aqui, até captação externa, cobertura de entrevistas, cara, tudo que possa envolver essa qualidade visual e auditiva. Estúdio Soma, tá aqui o QR Code para que você possa entrar em contato e a gente bolar um plano. Ah, ponto interessante, né, Bill? Não é só chegar aqui e gravar.
Você vai ter assessoria também para produção de conteúdo, estratégias de utilização dos conteúdos para que tenha efeito, para que isso surta efeito. Você alcance os números e as marcas, por exemplo, do nosso Resenhas, que é o podcast mais visto da região norte, que ninguém conseguiu. E agora eu posso afirmar, Bill. Eu já procurei no Pará, procurei em Manaus, procurei no Acre. No Acre eu esqueci. Não é possível que tenha no Acre, não. Aí o pessoal do Acre vai ficar bravo com você. Acabamos de perder a audiência do Acre agora. Mas, cara, da região conseguimos. Pelo visto, até então não encontrei nenhum podcast que tenha 194 mil visualizações. Muito bom. Então a gente alcançou uma marca legal aí. Big number. Não se iluda com esse número que tá aqui do vídeo longo. Vou até ensinar aqui, ó. Pra você que já faz parte da estratégia. Já tô antecipando, né, Bill? Dentro do YouTube existem vários públicos. Público de vídeo curto, público de vídeo médio, público de vídeo longo, público de live. E eles não necessariamente estão ao mesmo tempo no mesmo local. Então você pode ter mais visualização de live, menos visualização de vídeo curto, mais visualização de vídeo médio. São públicos completamente diferentes, porque são formas de consumo diferentes. E aí onde entra a parte da assessoria para te ensinar, para te balizar como é que a gente vai fazer essa produção de conteúdos. Por isso que dentro da estratégia de um podcast tem o vídeo completo. Se ele for live ou se não for, tem 2 públicos diferentes. Porque querendo ou não, live te dá a possibilidade de conversar, de perguntar, então tem um público X. Quem só gosta de ver, vê a qualquer momento, em qualquer lugar. Vídeo médio, que é aqueles cortes de 10 minutos, é um público que quer consumir o conteúdo, mas não quer ver ele todo. E tem o vídeo curto, que é o pessoal que é consumo rápido, é até 1 minuto. Então, cara, tudo isso faz parte da assessoria. Tá aqui o QR Code, entre em contato pra gente fechar um pacote pra você. E melhor, tem condição melhor quem vem pelo Resenhas, tá? Já tô avisando. Ah, lembrei, eu tenho um desafio. O desafio, quase que eu esqueço, Bill. Imagina eu terminar o podcast sem falar do desafio. Aqui embaixo na descrição tem um link para o desafio. Eu desafio a sua empresa, a minha empresa de consultoria desafia a sua empresa. Não importa o segmento, não importa o tamanho, não importa o setor. Numa conversa de 30 minutos, eu consigo identificar 3 problemas de marketing que tem a resolver ou até mesmo otimizar na sua empresa. Nessa call de 30 minutos, você ainda vai sair com um plano de ação de como você pode resolver isso, claro, sempre com foco em vendas. Até porque toda empresa depende de vendas. Gratuitamente, link está aqui embaixo. Eu desafio você a entrar, deixar ali seus dados e fazer o agendamento. Você vai fazer o agendamento no melhor dia e na melhor hora para você. Mas eu garanto que você vai sair com um plano de ação de correção desses 3 problemas. Maravilha? Show de bola. Maravilha. Deixa eu ler a frase inédita do Vitor Hugo aqui. Frase inédita aí. Quem não faltou a data, pô. É porque a data a gente não sabe a data, né? A data é a data de hoje. A gente não sabe a data. A data de hoje, cara. Quem não experimenta as lentes do futuro enxerga o presente com os óculos do lá passado. Lá em cima eu escrevi lá no rodapé. Pela terceira vez. Cara, muito bom, velho. Busque desafios. Novos desafios inspiram talentos a resolver problemas que mudam as vidas das pessoas. Foi na linha do seu desafio, inclusive. Aí, ó. Guilherme Sanches. Esse bicho é o bichão mesmo. Cara, é isso. E o pior, eu vim hoje, antes de vir pra gravação, conversando com 2 advogados amigos, que a gente tá tentando fechar algum tipo de parceria para poder resolver problemas. Essa é a nossa função. Exato. E todo mundo ganha dinheiro resolvendo problemas. Porque é um problema que as pessoas enxergam como problema, mas nós enxergamos como oportunidade. Exato. Todo empreendedor adora um problema. Adora um problema. E se livrar Quem também. Quem não gosta de problema, e as não vai pessoas empreender nunca. Fogem de desafios, Exato. né? Acho que a linha é essa, assim, busque desafios. Busque né? os desafios. Busque Agora, os problemas. eu fujo dos problemas de problema contábil, problema fiscal, eu fujo fácil, meu amigo. Mas se quiser empreender para um problema fiscal e contábil, você pode empreender também. Peraí, como é Tem isso? Tem um monte de desafio lá para você Muitos. resolver. Vamos pensar nisso aí depois, cara. Maravilha. Então, gente, conversamos aqui novamente pela 49ª vez com o Vitor Hugo. Seja muito bem-vindo sempre, cara. Sua presença é de... Obrigado, Aldo. Hoje eu vim com a camisa da Tambaqui Valley. Né? Ele veio se disfarçando, achando que eu não ia perceber que era ele. Eu tive aqui 3 vezes. Uma vez eu vim representando o Eli Porto Velho.
Na segunda vez representando a MV Play com o Alexandre Mori. E agora representando a Tamaki Valley. Só muda caminho. Não, só muda só caminho. muda caminho. Não, se analisar o rol de empresa dele, tem mais 48 participações do uma futuro hold. aí. É uma hold. É uma hold. É. Olha aí, pô, poderia pensar nisso aí, cara. Hold é um problema. Em breve volta aqui representando uma outra empresa. Outra instituição. Eu sei qual é, posso Você falar? sabe? Não, ainda não. Tá ainda bom. não. Ok. Guilherme, seja muito bem-vindo. Ou seja, volte, seja muito bem-vindo sempre. Um prazer. Obrigado por dedicar seu Imagina, tempo, né? obrigado pelo espaço, que é um ajudar. prazer. Cara, volte sempre, cara. Obrigadão. Prazer. Obrigado, Vitor, aí também por facilitar esse contato aqui com a gente. O espaço foi fantástico aqui. Convido todos, né, a se conectar com esse centro de inovação, com o nosso trabalho aqui. Ele é um trabalho colaborativo, aberto, né, e que precisamos aí de todo tipo de profissional e contato que possam nos ajudar nos desafios aqui. Maravilha, maravilha. Vou colocar esse pessoal lá junto. Para você que acompanhou o episódio até agora, muito obrigado. Estamos juntos e até o próximo episódio. Valeu!